Salve, salve! Está no ar mais um Pod Action Brasil e eu sou Diego Ávila e é aqui comigo o Vini Vargas, meu amigo aí de longa data. Vini, a gente vai falar de algo que a gente quase não gosta, né? De comida, né? Comer bem, assim. E assim, a gente não vai falar nada de muito fora da curva, né? É o dia a dia. Não, é isso aí, não tem coisa melhor do que comer, melhor que correr, eu acho. Na verdade, tá ali, tá A junto. gente corre para comer. Isso aí a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa É, trocar uma ideia, não é bem assim, mas vamos lá, isso é uma resenha que muita gente fala e é verdade. a própria convidada aí pode nos ajudar nesse quesito. Mas a gente precisa dar aquele recadinho para nos seguir, se você está aí no YouTube. Segue a gente, dá aquele moral, deixa o like. Também estamos no Spotify e no Instagram, @PodActionBrasil. É isso, Diego? Exato. Gente, é brincadeira, hein? A gente não corre para comer, hein? Ajuda, mas não é para Não, isso, agora já não. foi, tá gravado já. Tá gravado. Olha só, agosto desse ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualizou a tabela de consumos recomendados de gorduras, açúcar e carboidratos para crianças, adolescentes e adultos. Para entender melhor essas recomendações, que a gente trouxe aí uma convidada especialíssima, especialista em nutrição esportiva e treinamento físico e mestre em ciências da reabilitação, Diane Benini. Seja bem-vinda ao Pod Action Brasil. Oi, obrigada Vini, obrigada Diego. É sempre bom falar sobre nutrição, né? Porque eu falo sobre isso já há mais de 10 anos, apesar da minha cara de novinha, mas mesmo assim é um assunto que não sai do meu dia, né? Então, para mim, falar sobre nutrição é sempre leve, é sempre muito bom, ainda mais com orientações assim, né? Que vem de lá de cima, né? E como tu falou, é algo simples, né, da nossa vida, falar sobre comida. Então, eu agradeço a vocês pelo convite e temos muito assunto, né, sobre isso. Já, se quiser já puxar a orelha do Temos, tá, Diegão aí de então. cara, pode puxar aí já. Se quiser já dar uma Até porque assim, ela corre bastante, hein? Então, a gente tem que conversar melhor sobre isso, como o Vini falou, né? Não é bem assim. Eu acho que isso é assunto para outro podcast, para outro episódio. Beleza, já fica aí, já fica a dica já. Então, a gente tem Diane, muito sobre discorrer sobre isso. diz para nós que recomendações são essas que a OMS trouxe, que assim, a gente mais ou menos tem uma noção, mas talvez não a nível vindo tão de cima assim. Mas explica melhor um pouco sobre isso. Bom, como é que funciona, então, né, essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Para quem não conhece a sigla aí, a gente tem orientações, né, que vêm de pessoas estudiosas, né, em determinados assuntos. Isso são em todas as áreas da saúde, de forma geral, né? Na nutrição esportiva também, a gente tem guidelines, né, enfim, que nos orientam a determinadas situações dentro daquele tema, digamos assim, né? E a Organização Mundial da Saúde, há muitos anos já, ela traz para a gente algumas orientações relacionadas a determinados alimentos, nutrientes, né, de forma geral, calorias, né, enfim, tudo isso em função da prevenção de doenças, né, e um tema muito importante da saúde, que é a obesidade, né, obesidade e doenças crônicas de forma geral, doenças não transmissíveis, né, diabetes, pressão arterial, doenças cardiovasculares. Então, essa orientação da OMS, na verdade, que a gente vai conversar agora, é uma orientação que diz respeito sobre a limitação, né, da ingestão de gorduras, principalmente de gorduras saturadas, né, gorduras trans, e também da ingestão de açúcares, né? Então, é um tema bem do nosso dia a dia, como tu falaste antes, né? São coisas simples, mas que muita gente, né, ainda hoje não aplica, digamos assim, né, na vida, né? Então, essa, de certa forma, assim, resumindo, essa orientação atualizada da OMS, né? E qual que seria, assim, por exemplo, na questão da gordura,
principal mudança, ou o que veio a mais assim nessa questão da sugestão ou da indicação da limitação da gordura? Na verdade, o que acontece? Até eu acho que é bem importante falar sobre isso, porque tem dúvidas, antes de falar sobre esse assunto que tu sugeriste aí, de como vem isso, né? Para chegar a resposta que eu quero te dar. A gente passa na área da saúde por constantes estudos, né? Em todas as áreas, na verdade, mas a saúde, eu acho que é muito grande isso, né? Assim, a gente tem muitos estudos durante o ano inteiro, assim. E cada estudo que a gente tem uma sequência, né? A gente usa como referência estudos anteriores, mas a gente está sempre se atualizando porque a gente tem algumas mudanças em alguns resultados às vezes, né? A gente fala às vezes, uma vez o ovo era indicado, né? Isso, Ou não é indicado. Hoje em dia o ovo é indicado, mas não é indicado, assim. Então é que a ciência tem muitas dessas variações de estudos, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado. E, de certa forma, as atualizações, elas vêm para nos trazer alguma modificação, mas, de certa forma, muita coisa ali, né, já existia. Então, a atualização, ela vem com pequenos números, assim, né, com pequenas mudanças, mas para reforçar, né, na minha visão, é muito mais, assim, para reforçar, né, porque os casos de obesidade ainda seguem altos, né, os casos de diabetes seguem altos, e isso são mudanças que podem acontecer por simples hábitos, né? A gente pode evitar essas doenças por hábitos simples. Então, na minha visão, a gente tem sim alterações de números ali, né? De percentuais, digamos assim. Mas, na minha visão, é muito mais assim uma atualização para que chegue, né, até as pessoas essa informação do quanto é importante ter essas quantidades, né, levadas em consideração na rotina alimentar. Sabe que uma questão que eu tenho, assim, não é dificuldade, mas de mensurar, talvez, é essa questão, assim, das porcentagens que tu tem que ter por dia, né? 30% gordura. Cara, a gente tá numa loucurada, assim, no dia a dia, dificilmente eu paro para ficar contando quantos por cento do que eu tô comendo, óbvio, a não ser que tu tenha ali anotado já uma dieta, já tenha um cardápio bem programado, mas não sei se isso é geral também, mas no meu caso, com 3 filhos aqui, no fim das contas, a gente vai fazendo, vai no dia a dia aqui fazendo as refeições. Obviamente, na hora do supermercado, a gente compra já mais ou menos bem encaminhado para não precisar justamente chegar no dia e fazer alguma coisa que não deva. Mas depois que está aqui, cara, vai muito também do tempo, do feeling, da necessidade. E é difícil ficar calculando assim, 30% carboidrato, agora gordura, agora... Como é que dá para organizar isso, Diana? Não sei se isso existe alguma ideia assim já feita nisso. Tem esse outro ponto, né? Onde é o que a gente fala às vezes assim, o plano alimentar, por exemplo, o papel, ele é lindo, né? Tá tudo, tipo, a gente esforça muito, eu como profissional, né, eu me esforço muito para entregar todas as informações para a pessoa que busca o meu acompanhamento. Para começar, eu acho que é ali, sabe? Buscando um profissional, tu tendo alguma orientação específica para ti, pelo menos tu vai ter uma noção, né, de quais alimentos, né, e uma ideia de porção, sabe? Então, eu acho que se tu não tem essa oportunidade, às vezes tu não busca isso, com certeza tu fica no... O que é 30%? Né? Para começar, quantas calorias eu ingiro? Exato. Porque esses 30%, né, é sobre a quantidade diária de cada um, assim, é calculado, normalmente a gente usa como base 2.000 calorias, né, para calcular, para falar sobre a média de consumo energético, né, para uma pessoa, assim, é uma média, né, então os 30% é sobre a caloria ingerida por cada um, de certa forma. Então, se eu não souber quantas calorias, né, eu deveria consumir, de fato, eu não sei também o que são esses 6%. Mas, entrando no outro ponto, se tu tem uma noção, né, de uma orientação, eu vejo que isso facilita muito as tuas escolhas. Não que tu vai ficar calculando todo dia, né, o que tu come, apesar que tem gente que calcula, né, mas até certo... Isso também pode ser outro assunto, né, até certo ponto, talvez, se é bom ou não, mas enfim... Mas no teu dia a dia tu não vai ficar calculando, necessariamente pesando tudo. Mas tu vai ter o conhecimento de escolhas, né? Então, eu sei que bacon, né, talvez dentro nesses 30%.
Ok, então não é o bacon que necessariamente eu vou comer no café da manhã, no almoço, no jantar, sabe? Então, acho que vai muito mais disso, sabe? Um conhecimento de alimento, né? Aonde ele se encaixa, e tu trazer isso para tua consciência, né? Para não ficar se boicotando, tipo, eu sei que não, mas vou fingir que não sei e vou deixar, vou comer, né? Que isso acontece bastante também. Eu acho que é isso, sabe? Primeiro, uma orientação, né? E segundo, eu acho que é o buscar o conhecimento, pelo menos da parte prática, né? Os alimentos e onde eles se encaixam, sabe? Eu acho que vai por aí, assim. O que são gorduras trans? Porque isso todo mundo tem muitos alimentos quando a gente compra, né? Mas está sendo indicado 1%, né? Dentro da faixa ali do... Isso. Mas Daí a gente tem... explica melhor um pouco isso, por favor. A gente tem a indicação, então, que a gordura, de forma geral, deveria ocupar os 30%. Desses 30%, então, a gordura saturada não deveria ultrapassar os 10%, né? E destes, né, 30%, a gordura trans não deveria ultrapassar 1%. Beleza. Gordura trans, na verdade, assim, ela é pouco comum na natureza, tá? Mas ela é produzida a partir de algumas gorduras vegetais, daí pela indústria, né? Ela é algo, ela não é produzida, digamos, natural, assim, ela é feita pela indústria alimentícia, né? E geralmente ela é utilizada, então, para garantir um aumento lá de vida útil na prateleira, né? Dos produtos industrializados. Então, normalmente, né, que a gente vai achar essas gorduras, né, em alimentos industrializados, tá? Às vezes a gente usa em casa, né? Tem alguns produtos que tem na composição, e uma dica que eu sempre dou, né, que é, por mais que a gente não saiba o que é gordura trans, mas se a gente lê o rótulo, né, lá, teoricamente, para o rótulo estar correto, né, a gente sabe que não é nem sempre isso acontece, mas é para ter escrito que aquele produto contém gordura trans, né? Então, pelo menos eu deveria, né, ler o rótulo para saber que aquele produto tem gordura trans. Mas, enfim, a indústria produz essa gordura em cima, como base, algumas gorduras vegetais, né? E essa gordura, ela compõe, então, biscoitos, produtos prontos, uma coisa que a gente fala muito que é o donuts, né? Assim, que é um alimento bem conhecido, inclusive fora daqui, mas que ele contém uma quantidade de gordura e açúcar, né? Que na totalidade ali digamos, a combinação perfeita para o... Né, é muito estudado para a combinação perfeita dessas doenças que a gente tanto está falando, né, aqui, de doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, e aumento de peso, né, porque é um alimento que é muito consumido fora do Brasil, né. Então, essa combinação perfeita. A gente tem produtos de padaria, né, que tem gordura trans, empadas, coisas com massas, folhados também, sabe? Então, o que eu mais falo aqui, de repente, é os produtos de pacotinho, né? Que tem bastante vida útil aí na prateleira. Então, gordura trans seria isso. A gordura saturada, já entrando nesse contexto, aí a gente encontra a gordura saturada muito mais em produtos de origem animal, assim, apesar que a gente tem origem vegetal, a gente tem, eu vou citar aqui 2 óleos que tem gordura saturada, que é o óleo de palma e óleo de coco, que geralmente no estado físico, assim, ele é sólido, né? Ele é mais, em temperatura ambiente, ele é mais consistente. Mas a gente encontra nas carnes, nos laticínios de forma geral, nos ovos, manteiga, banha, né? Que também muita gente ainda usa. Então, a gente encontra até mais naturalmente, assim, a gordura saturada. As duas estão presentes na vida das pessoas, né? De alguma forma, assim. A melhor forma de... vai, Diegão. Não, eu ia perguntar sobre... quando a gente pensa muito em gordura, tá ligado muito a azeite, a óleo para o dia a dia ali da cozinha, sabe? E eu me lembro que num episódio, conversando com um chefe, ele trouxe essa questão do azeite, do óleo, assim. O Vini mora na Espanha, dificilmente vai ter né, um azeite ruim lá. Mas não é a realidade aqui do Brasil. Tem essa correlação, né? O azeite, o óleo do dia a dia com essa questão do consumo da gordura, né? Porque na verdade é escolha, às vezes, do produto, né? Também. Porque, querendo ou não, às vezes, aqui no Brasil também, né? Não sei como é que é, a Vini talvez pode falar melhor aí. Mas aqui no Brasil, se a gente for buscar um azeite de boa qualidade, assim, primeiro que a escolha do azeite de boa qualidade, né? Que já entra num outro ponto, assim. E fora o valor, né? O custo disso aqui para nós, né?
Então, as pessoas optam muitas vezes por usar uma manteiga ou por usar a banha ainda, né? Como eu falei. Alguns óleos, aí tem a questão do óleo de soja, né? Que aqui no Brasil é muito usado. Aí a gente já entra também na qualidade, né? Desse óleo, que também tem a parte do transgênico, sabe? Então, eu acho que tem esse acesso e às vezes é o conhecimento das pessoas também, né? Elas às vezes escolhem pelo mais em conta, mas sem saber que existe, de repente, uma escolha melhor, digamos, né, para elas. Sim. Eu tava pensando porque é o seguinte, tu comentou ali de 1%, né, de gordura. Cara, Trans. 1% imagina, 1% é muito É, pouco de uma área que hoje a gente vê sendo quase que o carro-chefe, né, da alimentação do pessoal, das que é o pessoas. industrializado, né? Então, tu pega hoje as pessoas tendo o industrializado como a grande facilidade, né, o facilitador do dia a dia, bababá, vai ali e é 1%. Então é um É outro 1%. extremo completamente distante, assim, né? Pra gente, mas assim, vocês imaginem que essa recomendação ela existe porque nós temos estudos, né, científicos, onde a gente vê a relação direta dessas gorduras com eventos cardiovasculares, né, metabólicos e etc. Então, poxa, hoje em dia a maior causa de mortalidade ainda é doença cardiovascular em pessoas com menos de 70 anos, né? Então, e a gente que favorece isso de certa forma, né? Porque o que acontece é essa necessidade de ter algo pronto, né? As pessoas entenderem que elas precisam de algo prático. Eu escuto muito aqui no consultório isso, que as pessoas que mais me procuram são pessoas que praticam exercício, né? Que buscam desempenho, por exemplo. E mesmo essas pessoas, elas querem o prático. Então, pô, aí a gente já entra num contexto, num mundo, assim, de coisas, né? Que eu resumiria em estilo de vida, né? Mas Bom, a gente essa... já vem falando sobre a saúde Nossa, no estilo de vida já nos últimos 4 capítulos e vai muito agora do que tu acabou de falar. É bem isso, exato. né? Exatamente, são as escolhas que eu faço, né? Então, por exemplo, é que eu vivo a nutrição, tipo, a minha vida eu não separo a Diane e a nutricionista Diane, assim, né? Eu tava Exato. pensando sobre o assunto de hoje, assim, eu tava pensando sobre isso, e eu não faço uma refeição, eu não lembro de vez que eu fiz uma refeição sem, assim, principal refeição, almoço e jantar, sem ter um vegetal no prato, por exemplo. Não lembro mesmo, sabe? Então, para mim, é uma coisa que esse 1% para mim deve ser menos de 1% da minha, bem menos de 1% da minha vida, né? Talvez é nem metade disso. É. Então, para mim, eu vejo como sendo fácil, sabe? Porque as minhas escolhas me propiciam. Mas eu entendo que para a maioria das pessoas isso deve explodir muito, assim. Esse 1%, como tu falou, deve ser uma refeição da pessoa. Claro. Não, e aí a própria questão das possibilidades vai muito do conhecimento, vai muito daquilo que tu tem no teu dia a dia ali como opção. No momento em que tu tá muito limitado àquelas opções ali que já são, daqui a pouco, de um estilo de vida, como tu falou, e eu vejo muita dificuldade também no aspecto de que isso vem de muito cedo, né? A gente vê as crianças com o industrializado sendo Sempre. daqui a pouco chegando em casa e muitas vezes substituindo a refeição pelo Por um industrializado. Aí pacotinho. chega na hora da refeição, já não tem fome, óbvio, né? Já comeu tanta bobagem, e aí chega na hora da refeição, não tem ali a refeição bem feita, né? Tanto que as orientações ali, essas orientações da OMS, elas já estão com orientações para pessoas, né, crianças até acima de 2 anos, né? Por quê? Né? Esse estilo de vida. Não, é que porque a família tem a ver, né? A família Claro, que, claro. tipo, a gente vê que a criança, a gente sabe que hoje um evento cardiovascular, por exemplo, a gente não forma ele de hoje para daqui 2 meses. É uma coisa que já vem há anos na nossa vida, né? A placa de gordura lá nos nossos vasos, né? Já vem há anos formando. Então, não é de uma hora para outra. Então, eu vejo que, por isso que eu comentei assim que essas normativas elas vêm para reforçar a informação, porque as pessoas vão esquecendo, sabe? As pessoas vão deixando de lado. Eu vejo muito no consultório, às vezes a pessoa busca ajuda assim, ela quer melhorar, ela faz ali 1 mês, 2, e nem é porque é uma dieta restritiva, não é isso. É porque ela precisa, né, entender que na vida dela tem que caber escolhas diferentes, né?
E a criança, né, entrando nesse ponto, tipo, não adianta, assim, eu acho que eu sou assim, né, como eu comentei, porque a minha família é assim, né. Os meus pais sempre plantaram. Na minha casa, hoje em dia, eu acho que o que a gente, na casa dos meus pais, o que eles compram para comer é carne mesmo, né, porque o restante, assim, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, né, eu moro em Garibaldi. Então, aqui ainda a gente tem isso, das casas terem a horta, os meus pais plantam arroz, Que né, massa. atrás de casa, assim, sabe? Eles plantam feijão, então, às vezes eu fico pensando, pô, como é que vai ser minha vida quando eu não tiver eles, né? Essas comidinhas boas, assim, porque eu acho que tudo isso influencia a gente, né? Tipo, aí a gente entra em vários assuntos, assim, mas as nossas escolhas alimentares, né? Claro que quando a gente vira adulto, a gente tem as nossas escolhas, mas o que nos leva, nos direciona, com certeza é o que a gente viu, o que a gente vivenciou, né? E até o teu paladar muda muito, porque É, tu eu ia faz dizer Nossa, as isso. contas muito, hoje, como tu come um arroz muito. industrializado ali, come o arroz do teu pai, tu diz, meu Deus, isso aqui não é arroz, né? É outro mundo, né? Por mais que, assim, essa questão, às vezes, do comer em casa, né? Eu acho que é bem interessante essa questão do paladar, porque, por exemplo, a gente fala do açúcar também, né? Essa recomendação ali da OMS, ela envolve também a ingestão de açúcar. Ela nos diz que a ideia é reduzir esse tipo de carboidrato para a gente voltar a consumir ou colocar em maior porção no nosso dia a dia carboidratos integrais, né? Então, o que as pessoas às vezes lembram como carboidrato integral? O industrializado, às vezes, tipo o pão do mercado integral, né? A massa integral, assim. Então, de certa forma, a gente ainda é um pouco refém, né? De muitas coisas industrializadas. Tipo, nem todo mundo tem essa oportunidade que eu tenho, talvez, né? Mas tem muita coisa que pode ser mais simples que isso, né? Que pode ser a fruta, que pode ser o vegetal, né? A gente pode fazer, sei lá, eu fico pensando até uma das questões, né, que a gente tinha comentado, como colocar isso na vida, como colocar essa orientação na vida, né? Gente, a gente faz quantas refeições no dia? Tá, tem gente que faz só uma, né? Não entendo como, mas tem gente que faz só uma. Quantas refeições a gente faz no dia? Que sejam 3, assim, o café da manhã, o almoço e a janta, talvez. Eu faço mais, né? Mas... Vamos pensar no mínimo 13, né? Tá. Mínimo 3. Mas daí, por que não 4? Onde a gente inclui uma fruta, por exemplo, sabe? Sim, Então, eu acho que... Porque, na verdade, a pessoa não faz. Às vezes ela diz que não faz, mas ela belisca alguma coisa, às vezes. Né? sim. E esse beliscar poderia ser não belisco, poderia ser uma refeição. Então, né? Johnny, mas assim, essa questão da cultura, do estilo de vida, eu percebi que isso também houve uma transformação por parte de vocês profissionais da nutrição, né? Eu me pego assim, pensando na primeira vez que eu fui nutricionista, acho que uns 10 anos atrás, assim. Eu recebi um tipo de dieta, tá? Uhum. A dieta que eu recebo hoje não é uma questão de quantidade, não, é uma questão de facilidade. A forma como a dieta é apresentada para mim, sabe? É algo muito mais simples, muito mais palpável do que Uhum. necessariamente algo que seja complexo de preparar, né? Principalmente se a pessoa tem uma rotina muito intensa, por Sim. treino, faculdade, trabalho, família, enfim, seja o que for, né? Hoje o processo é muito mais fácil. Acho que isso passou. Eu tenho a impressão de que eu acho que isso também passou um pouco por vocês, né? Essa transformação da forma como trabalha com os pacientes. Que bom, né? Eu acho que tem muito dessa questão que a gente falou até da evolução da ciência também. Eu acho que Né? a gente vai aprendendo também e a nossa vida foi mudando, né? Não adianta, assim, a gente também tem que acompanhar isso, né? Sim. Não adianta. Mas eu acho que concordo contigo, né? Eu acho que eu pelo menos me moldo muito ao meu paciente, né? Tanto que a nutrição, na minha visão, ela tem que ser individualizada, não tem como ela ser Ctrl+C, Ctrl+V, porque não faz sentido. Ainda mais a nutrição esportiva, né? E a gente tem que se moldar a vida das pessoas, né? Então, essas estratégias, elas têm que caber na vida delas. Mas como é aí que entra o ponto, de repente, de uma visão de quem já consegue enxergar isso de uma forma natural. Por isso que eu acho que transmitir ao paciente, por exemplo, um plano alimentar, como tu falaste agora, é o mínimo, sabe? Na minha visão como nutricionista, assim, porque, pô, a pessoa está buscando minha ajuda e eu preciso fazer o máximo, né, para que ela aplique isso mesmo, para que ela veja que é fácil, porque não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, essas recomendações que a gente está falando aqui, né? E a gente sabe que a alimentação saudável ela é básica,
Ela é a mais básica possível. Exatamente, exato. Por isso que no início eu falei assim, que a gente estava falando de comida e numa questão de rotina do dia a dia, porque o que a gente está falando, na verdade, é algo muito básico, tá? A gente não está entrando em nenhuma dieta e nem nada, a gente está falando do teu café da manhã. Como é que é o teu café da manhã? Como é que é o teu almoço? Como é que é a tua janta, né? Sem neuras, sem preocupações, nem nada do tipo. Agora, eu queria citar um ponto que nossa, eu acho assim que é meio chave, esse açúcar, né? Açúcar tá em tudo, né? O que a gente pode falar um pouco sobre isso, trazendo novamente sobre essas questões da OMS? Bom, a questão do açúcar é interessante porque não tem como perguntar, né, para as pessoas. Às vezes eu estou atendendo a primeira vez a paciente, assim, eu tenho que perguntar sobre sobremesa, né, porque acho que é difícil hoje em dia alguém que não tenha doce em casa, né. A gente vem culturalmente com o doce e a gente entende, né? Às vezes a gente fala isso até do nível criança, né? E daí é interessante assim pensar que às vezes a gente comia doce porque tinha que comer o salgado, né? E isso vai ficando na gente, né? Vai ficando, assim, e depois, além disso, vai virando hábito. Sim. Então, depois de uma frequência E que a hoje gente tem um fator, né? Utilizar, às vezes, do doce para controlar a ansiedade. Sim. É que, na verdade, o que acontece? A gente escolhe por questões do nosso organismo mesmo, mas por questões, às vezes, nossa mesmo, de decisão, né? A gente escolhe alimentos que, teoricamente, nos dão prazer, né? Então, eu sempre falo, é difícil alguém me falar assim, eu vou comer um pé de alface hoje porque eu tô ansiosa, né? A pessoa quer alguma coisa que talvez tenha ali uma liberação, né? Maior, assim, de hormônios que gerem sensação de prazer, assim, de bem-estar e tal. Só que isso também a gente nem sabe que é ansiedade, às vezes, sabe? A gente tem algum sentimento aí, eu tenho que comer, né? Sim. Eu sempre falo, gente, às vezes é sede, às vezes é água que falta. Não é açúcar, é água. Vai tomar água, né? Porque às vezes é água. Mas a gente tem uma certa dependência mesmo, porque, de certa forma, o sabor, a indústria faz com que aquilo fique palatável, né? Faz com que aquilo, de certa forma, a gente queira um pouco mais, né? A própria via química do açúcar, tudo é a mesma que a da droga, né? Então, assim, a questão de tu viciar, de tu ter a sensação de querer usar, porque da quantidade, porque daqui a pouco tu passa por uma quantidade, aquilo ali tu te acostuma com aquela quantidade, daqui a pouco já tá usando um pouquinho mais, tu te acostuma, já tá usando um pouquinho mais, então aquela questão. Tanto é que, por exemplo, se tu tá acostumado a tomar um café com açúcar e começa e tira do café, tu toma o café é uma coisa estranha, é ruim, Ruim. por conta do paladar, né? Então é aquele vício que tu já vai, que tu precisa um processo também para mudar, não é da noite pro dia, né? Agora corta Não. tudo e deu. Tu precisa de um processo, óbvio que é decisão, mas é que nem a gente comentava com a questão dos dependentes químicos. Não é só querer. Querer é um processo bom, mas tu tem que ter um processo, tu tem que ter um trabalho atrás disso, uma forma, um acompanhamento para conseguir fazer esse processo, né? Porque não é da noite para o dia também, né? Eu acho uma coisa bem interessante, eu dou sempre um exemplo no consultório que eu acho que talvez cabe, assim. A gente faz um ato, né? Alguma coisa, talvez no início, pensando naquilo, né? E depois, com o tempo, de certa forma, aquilo vai ficando, não é involuntário porque a gente pensa, né? Mas a gente faz, tipo, né? No rapidão, assim. Exemplo, sair da cama, né? Geralmente as pessoas saem da cama pelo mesmo lado. Né? Ou sei lá, talvez às vezes tem uma barreira física, tem uma parede. Mas às vezes não. A pessoa dorme sozinha numa cama de casal e possivelmente ela sai sempre do mesmo lado. Ela levanta sempre do mesmo lado. Né? Por quê? Sabe? Então talvez, inicialmente eu deitei ali as primeiras vezes, eu fiquei ali. Pô, agora é muito natural para mim sair por ali, sabe? Se eu falar para ti agora, amanhã de manhã tu vai sair pelo outro lado da cama. Eu tenho quase certeza que a pessoa vai esquecer no primeiro dia. No segundo dia ela vai levantar e opa, outro lado, sabe? Mas se tu repetir isso por vários dias, daqui a pouco tu vai ficar natural. Acordar e já virar para sair do outro lado da cama, sabe? E com o café, né? Com açúcar do café, ou com o sal também, né? Eu vejo que é a mesma coisa, sabe? O nosso paladar ele é muito adaptável, assim como todo o nosso sistema gastrointestinal.
né? A gente fala da nutrição esportiva também, a questão do treinar o uso do carboidrato, né, e tal. O nosso sistema gastrointestinal, de forma geral, ele é adaptável. E o paladar também. E a forma com que a gente tem de minimizar a vontade de comer doce, ou esse paladar do doce, é introduzir o amargo. Né? Então, de certa forma, por exemplo, que nem com o chocolate, né? As pessoas acostumadas a comer chocolate ao leite, que nem é chocolate, né? Mas enfim, chocolate ao leite, para elas começarem a mudança, assim, até chegar talvez no chocolate 70% cacau, por exemplo, não vou dizer para ela, hoje tu sai do leite e vai pro 70%. Ela vai achar horrível aquilo. Ela não vai mais querer fazer. Né? Então, a gente vai diminuindo, vai fazendo trocas. Eu acho que é assim que funciona mesmo, é a gente adaptar. E esse processo que tu fala é o processo também que a gente vai passando de reflexão, né? Tipo assim, por que eu tô fazendo isso? Né? Tu vai podendo pensar com os dias assim, tá, mas qual que é o benefício que isso vai me dar? E eu acho que essas orientações da Organização Mundial da Saúde, da minha visão também, é muito disso, sabe? Como é que eu vou colocar em prática tudo isso? Eu tenho que pensar o porquê que eu preciso fazer isso na minha vida, né? O que isso vai levar a eu ter, né? Vai prevenir de ter doenças. Eu sempre falo para os pacientes, tem que trazer para o teu consciente, assim, por que tu tá fazendo isso, né? Porque a vontade a gente tem. Mas, de fato, por que vai ser importante para mim fazer isso? Né? Uma coisa tão simples, ela tem que ter uma importância para mim, não só porque alguém disse, né? Então, eu acho que encontrar os motivos, para mim, acho que vai fazer com que a gente tenha, de certa forma, mais eficiência, eficácia, enfim, né? Para colocar aquilo ali na prática. Uma pergunta muito... Eu vejo, antes só, Diegão, eu vejo que passa por um processo de confiar também no processo de que vai dar certo, né? Aquela coisa assim, porque, por exemplo, tu vai substituir, daí tá, beleza, vamos diminuir o açúcar, tá? Não, tu não vai ter a resposta ou o resultado da noite pro dia. E aí tu tem que confiar nesse processo, tu tem que confiar de que aquilo ali vai chegar em algum lugar, né? Uma hora tu já vai começar a sentir, vai levar uma semana, um mês, um ano, e aí tu precisar ser consistente nisso também, porque só vai vir um resultado, só vai vir na tua constância. Passa por confiar nisso tudo que está sendo dito, né? No que a Nutri tá orientando, olha, faz que vai dar certo. É a mesma coisa quando a planilha de treinos, né? A gente passa a planilha de corrida, ó, faz que vai dar certo, né? Cumpre a planilha que dá certo. Então, tu tem que confiar naquilo ali que está sendo passado para que uma hora o resultado chegue, não é que vai chegar já amanhã, né? Exato. E tem alguns efeitos de seguir uma alimentação assim que eu acho que até não são momentâneos, obviamente, mas são a curto prazo, né? A questão assim de reduzir o açúcar, de certa forma a gente tem uma melhora até na disposição, energia, tipo, essa é uma coisa que, claro, a primeira semana talvez vai ser bem difícil, eu nem vou conseguir visualizar isso, né? Para quem está acostumado a comer muito açúcar, né? Mas, cara, isso é muito evidente depois, assim, sabe? O dia a dia muda, assim. Eu acho que o melhor resultado para mim dos pacientes é isso, assim, é o bem-estar que isso causa, né? Acrescentar mais fibras na minha alimentação, né? Que é uma das orientações ali da OMS. Pô, o intestino funciona melhor. Dizem que quem não vai para o banheiro não é feliz, né? Então, o intestino funciona melhor, o nosso dia é mais feliz também, né? A gente absorve melhor os nutrientes. Então, para mim, assim, eu acho que, beleza, é o processo mesmo e a gente não vê o resultado hoje, mas eu acho que muita coisa é palpável, assim, é visto a curto prazo, sabe? E, claro, lá na frente, né? Aí a questão da prevenção, que é uma coisa que a gente, de certa forma, às vezes não enxerga, né? Mas, com certeza, é essa confiança que vai ajudar, né? Isso é fato. Claro. Olha só, quando a gente olha, às vezes, o rótulo ali, tem vários tipos de açúcar, já que a gente falou isso. Todo açúcar é açúcar? Então, sim e não. Sim e Tudo não. faz mal ou não? É que assim, o açúcar, de certa forma, ele tem uma resposta semelhante no nosso organismo, né? De açúcar, né? Por exemplo, açúcar mascavo, açúcar branco, né? Açúcar cristal, açúcar branco, enfim. Açúcar mascavo, açúcar demerara, melado, mel, né? De certa forma, eles têm um efeito na nossa glicose, né? A gente tem um efeito em relação a isso. O que muda um pouquinho é o índice glicêmico deles, né? O quanto de glicose vai aumentar no nosso sangue quando a gente for consumir aquele alimento, mas não é uma mudança significativa, assim, comparado, por exemplo, entre eu comer um açúcar e eu comer um alimento integral. Não tem essa comparação. É próximo, digamos, né? A diferença entre eles, às vezes, por exemplo, é o quanto aquele alimento passou na indústria para ser, né, chegar para a gente.
Então, quanto mais branco ali é o açúcar, quanto mais branco ele for, quer dizer que mais processos químicos, né, mais processos da indústria ele teve. Essa é a diferença. Então, saudável, por exemplo, tá, pode ser que o açúcar mascavo, ele passou por menos processo da indústria lá, né, ele é mais natural, né, então ele mantém mais propriedades, algumas vitaminas, minerais, né, enfim, que açúcar branco lá não tem nada. Mas pensando em efeito de glicose, o açúcar é o açúcar. Tá. E aí, mesmo assim, também cuidar as quantidades, né, de consumo deles, né? Obviamente. Tanto que na nutrição esportiva, por exemplo, a gente usa, eu particularmente uso, porque também a gente tem várias evidências do efeito do mel, por exemplo, né? O mel, ele tem um efeito de pico glicêmico, né? Ele aumenta a glicose de uma forma mais rápida também, assim como outro açúcar. Mas aí a gente entra no outro ponto do mel, por ele ser mais natural, ele tem lá alguns outros nutrientes, né? Enfim, que também são interessantes, assim. Só que eu não vou usar o mel no meu dia a dia como sobremesa sempre, porque o mel é mais saudável. Não, né? O efeito do carboidrato, do açúcar ali é praticamente o mesmo, assim. De calorias, né? Inclusive, no dia, Sim. né? O açúcar branco e o mel, o efeito calórico vai ser a mesma coisa. Entendi. Vini? Não, eu tô pensando aqui na questão do... Fala em açúcar, sobremesa, já fico pensando no meu dia a dia aqui, tentando calcular para ver o quanto que eu preciso cortar, o que que eu posso deixar, mas aí depois a gente troca uma ideia numa consulta, né, Jenny? Mas assim, sabe que um ponto que tu comentou, por exemplo, das frutas ali, que são detalhes que são colocados no dia a dia, que quando eu fiz o acompanhamento da Nutri para uma das provas, cara, foi muito simples, ela só simplesmente falou isso também, assim, olha, vamos adicionar fruta, vamos colocar, começa com 3 frutas e vamos chegar a 5 frutas por dia. Cara, era uma coisa tão básica que no fim das contas super prático e fácil de colocar, porque daí, lógico, já ficou dentro daquela visão que tu comentou de às vezes comer alguma coisa, de beliscar, né? Que eu fazia muito por trabalhar em casa. Cara, é isso, vou ali, daqui a pouco num horário que eu já mais ou menos sabia, pum, fruta. Já era o belisco, já era um outro tipo de padrão que entrava numa necessidade do meu dia, né? E a própria água que tu também usou como exemplo. Então, daqui a pouco era esse, agora acabava uma planilha aqui, dava aquela coisa, vou beliscar alguma... Cara, pum, água. Pô, quando eu vi, eu já tava com o meu dia com detalhes, assim, que tu vai inserindo no dia a dia, que não tinha, né, por tá no hábito de, às vezes, beliscar pegar um biscoito que é mais fácil, ou pegar alguma coisa, substituir por detalhes no dia a dia que fazem toda a diferença, né? E por que a fruta não é boa, né? Por que o bom é o biscoito? Exato. É claro que daí tipo, tu já tá acostumado com aquilo, mas depois tu entra no hábito de comer a fruta, pô, muito melhor, muito mais saudável. Claro. A gente fica nessa coisa, não, mas é prático também, É tu vai ali, prático já deixa igual. cortar, então não tem Exatamente. desculpa para não ser, né? Mas é que a gente cria isso, assim, a gente diz que tal coisa é boa e tal coisa é ruim, tipo, é a gente que cria isso, né? Não Claro. adianta, assim. Então, eu acho que é uma questão, na minha visão, assim, pô, se é uma fruta que eu tenho que cortar, então, corta já, deixa no potinho na geladeira, tipo, eu não vejo empecilho para isso, sabe? Na minha visão, assim, pô, eu compro um abacaxi, por exemplo. Eu já corto o abacaxi, eu deixo num potinho fechado na minha geladeira. Todo dia de manhã eu pego meu iogurte, o iogurte, a fruta está cortada, eu só coloco no iogurte. Por que no meu iogurte eu não posso colocar uma aveia? Já tem fibra? Põe no iogurte mais fibra, sabe? Então, a orientação ali da OMS é 400 gramas, né, de frutas e vegetais. Se for pensar, por exemplo, uma laranja média, por exemplo, vai ter ali uns 120, 150 gramas. Uma banana, 80 gramas. Se eu colocar mais, sei lá, uma maçã, então 3 frutas no dia, mais 150 gramas. Quase já foi. Não, imagina, muito prático, né? Né? Vegetal, mesma coisa, tá? As folhas verdes talvez não tenham tanto peso, mas cenoura, moranga, beterraba, né? Então não é difícil de atingir, sabe? Não é. Basta criar a rotina de incluir isso, depois vai virar um hábito e aí
E aí vai, né? Ô, Vini, tem mais uma pergunta? Porque a gente tá Não, o chegando no recado nosso está tempo. dado. Não, o recado está dado. Acho que no fim das contas é tudo é um processo que vai sendo feito, a transformação vai acontecendo, vem o resultado, a gente se sente mais motivado, mais disposto. Verdade. E buscar conhecimento, não adianta, busca a orientação da É. profissional para te trazer as dicas, as formas, o cálculo, o que tu precisa, as tuas necessidades, a gente não se dá conta daquilo que a gente realmente precisa para alcançar o que a gente deseja também, né? Então não tem, é questão de estar bem acompanhado profissionalmente. Exato. A gente tem as orientações gerais, mas como tu falaste, assim, às vezes a orientação individual, ela facilita, né, também a pessoa enxergar, né? Às vezes, para quem está orientando, é simples, né? Só que a pessoa ali do outro lado, que ela não lida muito com isso, ela não consegue visualizar, assim, né, como fazer. Mas para quem está orientando, é muito simples, assim, e de certa forma, eu acho muito válido, assim, a gente difundir essa informação, porque não adianta, assim, é uma coisa que eu gosto de falar, assim, a nutrição eu não tenho nem o porquê vender meu trabalho, sabe? Nutrição e exercício, né? Cara, isso é vida, né? Eu não tenho como estar vivo se eu não me alimentar. Não tem como, não vou existir, né? Agora, por que então eu não vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho, né, de poder comer para viver, né? E não me alimentar, então, de algo que me traga benefícios, né? Que deixe meu corpo mais saudável, de certa forma, que deixe os exames de sangue, a parte bioquímica também, né? Favorável para que não tenha que ser lá na vida adulta, então, ou idosa, depender de medicamento. As pessoas dizem que é caro comer assim, né? Eu não vejo como é caro, assim, porque eu não consigo visualizar o quanto é caro, sabe? Às vezes é questão de tu evitar de comprar coisas exageradas, né? De tudo para comprar o que precisa, né? Aí, quando a gente tem lá uma doença instaurada, a gente tem que gastar com medicamento, gastar com E exames, aí sim sai sabe? caro. E aí sai muito caro, muito mais caro. Dá para fazer um rancho no mês, às vezes, com 2 exames que a gente faz, né? Então, por que não utilizar desses benefícios que a gente tem do alimento, né, para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, para a gente poder praticar, se sentir bem para praticar exercício físico, e aí se sentir melhor ainda, né, para poder, sei lá, compartilhar com as pessoas essa questão das refeições também. A gente fala aqui desse cuidado com essas refeições, mas não quer dizer que a gente não pode comer esses alimentos, né? Eles podem fazer parte, sim, mas naquela coisa, não é a regra, né? Vai ser o alimento que vai ser a exceção, de vez em quando. Eu gosto de fazer preparações com um queijo diferente, tipo, não é não comer, né? Às vezes Mas uma saber. viagem, tu tá ali num lugar diferente e acaba precisando, não tem problema, não vai ser nada que vai te Exatamente, tirar a ali. questão mesmo é o que a gente faz todos os dias, né? Então, é isso. Exato. Ô, Gianni, obrigado aí pela participação conosco, trocar essa ideia e quebrar um pouco algumas pensamentos que a gente tem de rotina do dia a dia e simplificar também essas recomendações da MS. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Como eu disse, eu poderia ficar aqui falando horas, né? Quando a gente fala sobre o que a gente gosta, né? Acho que o assunto é muito fácil, assim. Mas obrigada de novo por vocês falarem sobre isso, né? Obrigada pelo convite e quem sabe a gente se encontra em outros Certeza. momentos para Eu já anotei discutir. uns 3 tópicos para te chamar para a gente conversar de novo, desse que a gente foi conversando. Então, acho que vai voltar. Tá? Não, vamos lá, vamos lá. A gente com certeza pode estimular muito mais, né? Ainda as pessoas para despertar outros interesses, né? Em melhorar a saúde e qualidade de vida também. Com certeza. A gente vai deixar na descrição desse episódio aí o arroba, os contatos da Gianni. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho dela, entrar em contato aí, a gente já vai estar na descrição. Então, fica à vontade. Obrigado mesmo. Vini, papo bom, hein? Top, bom demais. Agradecer aí quem nos acompanhou até aqui. Sempre lembrando, não deixa de seguir aí o @PodActionBrasil. Tem vai vir o arroba também aí da Diana na Gianni. descrição. Johnny, Gianni, desculpa. Corta aí, edita aí, Diegão. sem problema. E se está no YouTube, faz aquela resenha toda lá de assinar e acompanhar o trabalho para que a gente possa seguir trazendo mais informação, trazendo mais conteúdo para ajudar a galera. Exatamente. A gente fica por aqui e voltamos semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.